moçada, na Ásia, no pregão de hoje, a gente teve aí um fechamento misto, né? As bolsas não tiveram uma direção única, né? Reagindo aí aos eventos dos Estados Unidos no dia de ontem, que a gente teve divulgação do CPI, divulgação da ata do cupom, mas isso daí eu comento mais à frente aí, a hora que a gente falar dos Estados Unidos, tá, pessoal? A gente viu até que as bolsas americanas tentaram uma alta após a divulgação do, dos dados de inflação no dia de ontem, mas acabaram devolvendo, né, o movimento e fechando aí em terreno negativo. Esse fechamento no negativo até colabora aí com esse fechamento misto na Ásia, tá? E a gente teve um dado, pessoal, bem bem interessante, que foi divulgado hoje de madrugada, da economia chinesa, né, que foi a balança comercial. E esse dado, pessoal, veio bem positivo ali para a China, né, um, números aí importantes, né, veio aí um superávit, né, da balança comercial. O superávit da balança comercial é a diferença de exportação com importação, né? Superávit positivo, você está exportando mais do que importando, veio um superávit de 88 bilhões de dólares e o mercado esperava 41 bilhões de dólares. Isso daí, né, para a economia chinesa é bem positivo, né? Com relação às exportações, elas foram a que mais surpreenderam. O mercado esperava, né, uma alta de 7%, na base anual, tá? E veio um crescimento de 14,8%, né? Bem acima do que o mercado esperava, tá? E as importações também vieram melhores do que se imaginava. Elas caíram 1,4%, né? Enquanto o mercado esperava uma queda de 5%. Então, dado positivo da balança comercial chinesa. A balança comercial chinesa mostrou aí exportação bem forte, né, vindo bem acima do que o mercado esperava, né, e importação, né, apesar de estar em declínio, caiu bem menos do que o mercado esperava, um dado positivo. Exportação, tá, pessoal, isso daí mostra que economias, né, como zona do euro, Estados Unidos e os demais países, né, têm comprado aí mais do que se esperava da China, né, e as importações que acabam fazendo preço, né, aqui na nossa bolsa, é o quanto a China comprou, né, dos seus parceiros comerciais. Esperava uma redução de 5%, veio uma redução bem menor, apesar de ser redução, né? Quer dizer que a China comprou mais aí dos seus parceiros do que se esperava. E a China é o maior consumidor de commodities do mundo, né? E nosso maior parceiro comercial. E então um dado positivo, né? Mostrando aí uma economia mais forte do que se esperava. E daí, né, você olha e os índices na China fecharam em queda, depois de a gente ver eles trabalharem em alta desde o começo da semana, né? Daí você pergunta, por quê? Pô, porque o mercado estava, né, a gente comentou ontem, inclusive no Morning Call, para quem lembra, que o mercado, né, viu uma inflação vindo abaixo do que se esperava, né, sendo que a inflação está abaixo da meta deles, o que mostra aí uma economia menos aquecida, e isso abriu espaço para se falar em estímulos do governo chinês para a economia, né, por conta disso. Daí vem uma balança comercial bem mais forte, né, bem mais robusta, e então esvaziou um pouco aí a expectativa de estímulos por parte do governo, né, para alavancar a economia. Então, pessoal, apesar desse dado positivo, né, como a gente falou, o mercado asiático fechou sem direção única, né? Na China, o índice Xangai caiu 0,27, o índice Shenzhen caiu 0,91, Hong Kong subiu 0,17. Então, você vê aí na região os índices bem mistos, né?
A Bolsa de Tóquio, mais um dia em alta, fechou em alta de 0,26. Coreia do Sul subiu 0,43 e Taiwan caiu 0,80. Então, um pregão bem misto, né, sem direção única e sem muita surpresa, né, para chamar atenção. Um pregão aí meio de lado, né, as variações não muito fortes, seja para o positivo, seja para o negativo. Na Oceania, principal bolsa australiana, fechou em queda de 0,27. Então, tivemos na Ásia aí um pregão, né, sem muitas surpresas, não teve um pregão direcional, né? Então, e o único evento mais importante para a gente comentar foi aí a questão da balança comercial da China. Agora, vamos falar de Europa, pessoal. Europa, a gente teve, né, pela manhã, alguns dados, né, que foram divulgados, né? Vamos começar no Reino Unido. No Reino Unido, a gente, né, teve a divulgação da produção industrial do mês de fevereiro, né? O mercado esperava uma alta de 0,2, né, na base mensal, veio uma queda de 0,2, ou seja, veio uma produção industrial mais fraca do que o mercado esperava, né? Não é muito positivo. A gente também teve a divulgação da balança comercial no Reino Unido, o mercado esperava um déficit de 17 bi, veio em linha. Na Alemanha, pessoal, na Alemanha a gente teve a divulgação do CPI, né, do mês de março. A expectativa é que viesse uma alta de 0,8. Veio exatamente essa alta de 0,8, né? Na base anual, a inflação está em 7,4, lembrando que a meta é 2%. Apesar de ter vindo em linha com as expectativas, né, esse é um dado ruim, porque ele mostra aí uma estabilização da, da inflação, né, não mostra uma possível queda, uma embicada aí por conta da alta de juros, né, uma vez que o índice do mês de fevereiro veio em 0,8 também. Então, um número ruim de inflação na economia alemã no dia de hoje pela manhã. A gente também teve, pessoal, é, divulgação, né, de produção industrial, mas produção industrial na zona do euro, né? Esse número veio positivo. A expectativa era uma alta de 1% na base mensal, para o mês um crescimento de 1% no mês de fevereiro, e veio um crescimento de 1,5%. Então, um número, né, positivo em relação à atividade econômica, em relação à produção industrial. Então, a gente teve aí alguns dados mistos, né? Produção industrial na zona do euro vindo mais forte do que se esperava, inflação na Alemanha se mostrando resiliente, né? Não mostrando possibilidade de queda, e produção industrial no Reino Unido, né, que acabou surpreendendo para baixo. Então, dados mistos da região. Talvez o dado mais importante disso tudo aí seja a questão da inflação na Alemanha, uma vez que a Alemanha aí é a maior economia, né, do bloco lá, do bloco da zona do euro. Então, dados mistos, né, isso acaba ajudando aí as bolsas, né, estarem aí bem próximo da estabilidade, né, nada de muito extraordinário. Você vê, Frankfurt, a hora que eu peguei, operava quase no 0 a 0, subia 0,06. Londres subia 0,01. Paris, que era a exceção, subia 1,01. Mas Paris, né, na Bolsa de Paris, o grande destaque é a alta expressiva da empresa Louis Vuitton, né? Louis Vuitton na tradução aqui para o Brasil, que
que subia 4%, mais de 4%, depois da divulgação do balanço, tá? Então, o destaque na Bolsa de Paris, que se sobressai às outras, é esse movimento aí da Louis Vuitton, né? Não sei qual é o peso lá, mas é uma empresa aí de grande potencial de favorecer o índice deles. Eu não sei qual é o peso, né, pessoal, mas enfim. E, pessoal, do lado oposto, né, como é que chama? No lado oposto, na zona do euro, o que está pesando um pouco, tá, são as empresas de commodities, tá, pessoal, que são sentido, principalmente as mineradoras, porque a gente está vendo um pregão aí de negativo nas commodities, tá, pessoal? E pessoal, desculpa, eu perdi o fio aqui da conversa. Então, na zona do euro, o que está pesando são as mineradoras, né, e as petrolíferas e as empresas ligadas em commodities, uma vez que hoje a gente está vendo aí uma realização nesses ativos. Então, já que a gente está falando, vamos falar de commodities, né? Por conta aí da China, desse dado aí de balanço comercial forte, você vê como o mercado né, pessoal? Como às vezes é complicado interpretar. Você tem uma balança comercial bem forte, ou seja, você exportou muito, e para você exportar muito, né, você precisa de matéria-prima, né, uma vez que a China não é exportadora de matéria-prima, de commodities, né, não é o foco principal, não estou falando que ela não exporte. Então, você vê que a exportação maior da China para o mundo, né, são bens finais, vamos dizer assim, e ela precisa, para fazer isso, ela precisa comprar as commodities, a matéria-prima, né, e a gente viu um crescimento bem forte das exportações, né, o que seria aí bem positivo para o mercado de commodities, né? Você precisa consumir petróleo, energia, comprar matéria-prima para você poder exportar, né? Mas o fato dessa balança comercial ter vindo mais forte, né, meio que frustrou os players, né, na possibilidade do Banco Central chinês fazer algum movimento na direção de estimular a economia, né? E esse fator, junto com o fator que a gente vai comentar daqui a pouco, do Banco Central Americano, que falou na ata que ele espera uma leve recessão no final do ano, né, acabou jogando as commodities para baixo. O minério de ferro, a hora que eu peguei, caía 1,30, e os futuros de petróleo também operavam embaixo. Na WTI caía 0,50 e o Brent caía 0,54. Lembrando que hoje, pessoal, ao longo do dia, não tem horário, a OPEP vai fazer, né, a divulgação do seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo. Bom, pessoal, vamos agora falar dos Estados Unidos. Estados Unidos, a gente teve ontem divulgação de dados importantes. A gente teve a divulgação do CPI americano, né? Na base mensal, o mercado esperava uma alta de 0,2 para a inflação no mês de março, veio uma alta de 0,1, tá? Ou seja, veio abaixo do que o mercado esperava, é um bom sinal, mas no lado oposto, tá, pessoal? O núcleo veio, né, ainda forte. O mercado esperava um núcleo, putz, eu anotei aqui, cadê? Na base anual, deixa eu pegar aqui, pessoal, porque eu não lembro agora onde anotei o núcleo, que foi, eu já vou comentar, só deixa eu pegar o número, pessoal, para não falar besteira para vocês. Ó. O núcleo está na base mensal, o mercado esperava uma alta de 0,4, veio uma alta de 0,4. Apesar do o índice cheio ter vindo, o mercado esperava 0,2, veio 0,1, o núcleo, né, o núcleo que exclui energia e alimentos, que são os bens mais voláteis,
veio na expectativa do mercado, tá, pessoal? E se você olhar esse número do CPI, que foi divulgado ontem, no mês de março, o índice energia, né, teve uma queda de 3,5% no mês, né, no período de coleta. Período de coleta desse CPI ou do nosso PCA do primeiro dia útil, né, do primeiro dia do mês de março até o último dia do mês de março, fecha e ele é divulgado próximo no dia 15. Então, no mês de março, teve uma queda no preço de energia de 3,5%, que ajudou o índice cheio sair de 0,2 para 0,1. Se você olhar no gráfico, pessoal, e ver qual foi a variação, principalmente do petróleo nesse período, tá? No dia da divulgação do dia do... Peraí, deixa eu pegar aqui no gráfico, que foi mais fácil. No dia da... Peraí, pessoal, só deixa eu pegar aqui o que eu peguei. Eu devia ter anotado, acabei nem anotando, moçada. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Março. No dia do dia da reunião do Fed, tá? Que decidiu os juros e a gente teve a divulgação da ata ontem, e ele falou também de queda de energia, e mais esse CPI, a gente teve uma alta no petróleo de 20%, pessoal, né? Uma alta do petróleo de 20%, porque a gente teve esse movimento como é que chama? Da OPEP, né? O que acabou jogando o ativo para cima, e do primeiro dia de março até o fechamento, né, do CPI, a gente teve uma queda, né, de 12%. Então, do dia da reunião do Fed até hoje, o ativo subiu, o petróleo subiu 20%, ou seja, esse índice do CPI, né, do mês de ontem, né, o índice cheio, que considera energia e alimentos, a queda dele está defasada, porque o petróleo já subiu da mínima dele mais de 20%. Ou seja, esse número do mês que vem pode vir mais forte por conta disso. E o núcleo que exclui energia e alimentos, ele veio em linha e veio na expectativa que o mercado esperava, e veio num nível alto. Tá? Então, pessoal, isso daí não é muito positivo, essa queda por conta disso. Eu não sei se eu consegui explicar direito para vocês, né? Porque você vê que o núcleo, na comparação ano a ano, ele subiu de 5,5 para 5,6. O núcleo não considera alimentos e energia, que são mais voláteis. O índice cheio considera, e o índice cheio se esperava 0,2, veio 0,1, né? Que tem energia. A energia caiu 3,5. Ok, ajudou a puxar para baixo. Só que da mínima para máxima, né, que vai ser pego esse mês, o petróleo já subiu mais de 20%. Ou seja, o próximo CPI pode vir forte, né, e esse índice, essa queda aí é defasado, uma vez que teve uma movimentação importante aí na questão de petróleo. É por isso que o mercado reagiu aí num primeiro momento positivamente, depois acabou fechando negativo. E a gente teve a divulgação da ata também, tá, pessoal? E a ata, né, como a gente falou, prevê uma recessão no final do ano, né? Recessão, quando a gente fala em recessão, é um período aí de 6 meses, né, como é que chama? Índices negativos de crescimento. Então, isso daí também acabou pesando no mercado, né? E acabou pesando também no mercado de commodities. Bom, pessoal, os Estados Unidos, a hora que eu peguei, o Dow Jones subia 0,03, o S&P subia 0,12, o Nasdaq subia 0,25. As bolsas aí também bem de lado no dia de hoje. O DXY, ligeira queda de 0,16. E os treasuries, pessoal, operavam em alta, né? Depois de uma queda que a gente viu esses dias. A de 2 anos subia 0,33, a de 10 subia 0,82, e essa inclinação que estava perto de menos 0,60 ontem, né? Agora deu uma voltadinha e está em menos 0,55. Se começar a crescer
esse medo de recessão, a gente pode ver essa curva, né, começar a pegar mais velocidade para baixo. Falar de Brasil agora, pessoal. Brasil, né, a gente ainda na expectativa aí eh, do texto final que vai ser apresentado, né, já foi dito que vai ser apresentado segunda-feira para o Congresso, né, o mercado aí na expectativa, ver se vai ter alguma alteração ou não. As alterações que foram feitas no texto teve vazamento no mercado, tá? Eu não sei exatamente dizer quais são, pessoal. Uma eu sei, que é você retirar receitas extraordinárias, né, do cálculo, né, de gasto público, porque são receitas extraordinárias e não recorrentes. Ou seja, ela pode aparecer esse mês no outro e depois 3 meses não aparecer. E se você colocar essas receitas no cálculo, né, você vai gastar de uma coisa que não é recorrente. E isso foi positivo. Esse foi um dos vazamentos. Os demais eu não acompanhei, eu não sei, mas o que se fala é que o vazamento dos textos, né, foi bem recebido no mercado. A gente vê a bolsa, né, teve um rally forte de alta, o dólar um rally forte de baixa. Então a gente, na expectativa de segunda-feira, ver como é que vai ser esse texto. Também teve, né, pessoal, no dia de ontem, né, mais ataques ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em relação a juros, né? O PT falou que ele faz um economês de quinta categoria, né? E a ala política do PT pedindo para que seja revista as metas de inflação. Então isso daí pode voltar ao radar, a revisão das metas de inflação, tem que ver se isso daí realmente vai voltar, se vai ser bem recebido ou não pelo mercado. Tá, o Roberto Campos Neto, ele está participando do evento do FMI lá nos Estados Unidos, ele teve várias reuniões ontem, numa delas ele disse que a taxa de juros é igual a antibiótico, você não pode, no primeiro sinal de melhora, né, interromper o tratamento, que pode tudo ser jogado por água abaixo. Então ele considerou esse índice de PCA positivo, mas por enquanto é um índice isolado que ainda precisa ser confirmado. Então os ataques voltaram, né? Vamos ver como o mercado vai reagir. Em relação a isso, hoje ele tem várias reuniões, né, ao longo do dia, reuniões essas que são fechadas à imprensa. Bom, pessoal, vamos lá olhar aqui o que a gente espera no dia de hoje, né, para começar o nosso dia. A agenda, pessoal, a gente tem, eu não curto muito, pessoal, eu não gosto muito, né, quando você tem esses índices muito próximos da abertura, porque é meio, né, chato aqui nos ativos, mas a gente tem hoje, né, os dados mais importantes às 9h30 da manhã, tá? Que pedidos de auxílio-desemprego, que vai ser olhado com bastante carinho depois da divulgação do payroll de sexta-feira, e o PPI, que é o índice de preços ao produtor, né? Índice de inflação equivalente ao IGPM às 9h30 da manhã, pessoal. Fora isso, nós não temos mais nada de importante, tá? O PPI é o penúltimo indicador de inflação antes da próxima reunião do Fed. Assim, a gente só vai ter o PCI, tá? Que vai ser divulgado. Então, aqui um dado importante: às 9h30 pode ter volatilidade. Vamos olhar aqui no nosso gráfico, pessoal. O dólar aqui num perfeito retângulo, né? Nos 5 minutos, também nos 15 minutos, tá? Também no 60 minutos. Os 60 minutos já existe a possibilidade que, se for perdido, isso aqui ele já foi cutucado, é um pivô, né? Alinhado com a média. Nos 15 e nos 5 já não, já é um breakout, porque ele já está se alternando, né, para cima, para baixo da média. Retângulos, tá, pessoal, podem ser tanto figuras de continuação como de reversão. Então aqui, pessoal, a gente tem que esperar ver se ele confirma o rompimento, faz um pullbackinho para continuar, e para cima a mesma coisa, tá, moçada? Agora, se você opera os 60 minutos, né, ele já deu a entrada, stop aqui em cima, né? Mas como a gente não opera, a gente tem que ver se ele abre rompendo para a gente tentar alguma coisa, pessoal. O índice aqui no dia de ontem, você vê que amanhã foi uma manhã chata, né? Ele só começou a andar depois que ele começou a romper. A gente até fez uma comprinha aqui com o stop aqui,
com os alvos ainda do 15 minutos, né? Ele foi lá no alvo de 61,8. E na parte da tarde também fez um pivô bem bonito de queda, né? Então ele ainda está nesse pivôzinho aqui, pessoal. Vamos ficar de olho, desde que ele não perca esse fundo, né? Ele pode ficar sambando aqui dentro. Vamos olhar, vamos ver como é que vai ser. Se ele abrir para baixo, tá, pessoal? É zona de armadilha aqui nos 5 minutos. Tem esse fundo importante, também tem o fundo aqui do pivô dos 15 minutos, tá, pessoal? Que são 2 fundos importantes que o mercado tem que respeitar. 15 minutos, a gente não tem ainda um pivô, né? Ele está vindo em várias barras da mesma cor. O ideal é que ele tivesse aqui um impulso, né? Uma correçãozinha para continuar. E 60 minutos, a gente pode estar vendo a construção de um pivôzão de alta, né? Uma vez que a média chegando aqui, né? Ele deixando um topo, um fundo e para ir para cima. Olhar aqui o topo desse cara aqui, porque se for rompido para cima é um pullback aqui na cabeça de um pivôzinho do índice, tá, moçada? Então a gente deixa aqui numa cor diferente, tá? E no 15 minutos também, pessoal, é o pullbackzinho, né? Ele pode estar deixando esse candle aqui se não for rompido para baixo, um pullback na cabeça do pivô lá que ele fez, que a gente acompanhou ontem.